Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e no episódio de hoje eu falei com a pesquisadora Michele Jacobi sobre a área de etnonutrição. A Michele, ela é nutricionista e professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa instituição, ela leciona também nos programas de pós-graduação em nutrição e ciências sociais. É responsável pelo Lab Nutrir, o laboratório comunitário de hortas Nutrir, o único laboratório horta em curso de nutrição do país. Como pesquisadora, ela trabalha em 3 temas principais. O primeiro sendo identificação de alimentos selvagens e conhecimento tradicional associados a eles. O segundo, análise de diversidade dentro das dietas e resultados nutricionais. E o terceiro, o desenvolvimento e teste de programas de educação e nutrição focados na promoção de dietas sustentáveis. Em 2021, o livro Culinária Selvagem, escrito pelos membros do Lab Nutrir, foi um dos 5 finalistas do Prêmio Jabuti, o prêmio literário mais tradicional e prestigiado do Brasil. Ela também é bolsista de produtividade do CNPq. É isso, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá também, para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com a Michele Jacobi sobre a área de etnonutrição. Olá, Michele. Bem-vinda ao Universo Generalista e, primeiramente, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Oi, Caio. Obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui hoje. Massa. Então, antes de entrar na sua área, por assim dizer, etnonutrição, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a questão evolutiva humana em relação com alimentação e processamento de alimentos. Você poderia dar para a gente um panorama geral introdutório para a gente começar a chegar na etnonutrição? Sim. Então, a gente pode dizer que o processamento de alimentos, o que é processar alimentos, né? É imprimir uma série de operações para converter o alimento in natura, aquele que a gente colhe, né? Que a gente compra no supermercado, como batata, banana, mandioca, converter ele desse estado para um estado próprio para consumo, né? Então, quais seriam os exemplos de processamento de alimentos? Cortar, fermentar, assar, lavar. Então, todas essas são formas de processamento. Então, se há uma coisa que nos conecta como humanos em relação à alimentação, é que todos nós, independentemente da nossa cultura, a gente processa alimentos, né? Essa é uma marca do Sapiens. Na verdade, existem teorias bem consolidadas no ramo da arqueologia que mostram que, na verdade, foi cozinhar, possivelmente foi o fato que nos tornou humanos, né? Então, talvez a técnica de domínio do fogo tenha sido a responsável pela transição que a gente sofreu de Erectus para Sapiens, né? Já que, quando a gente cozinha, a gente facilita o acesso à energia dos alimentos, né? E aí, esse saldo de energia que agora o nosso intestino não estava mais precisando utilizar, ficou à disposição do cérebro, né? E aí toda aquela história aconteceu e talvez o domínio do fogo seja essa explicação e não um comportamento de caça, como algumas teorias anteriores explicavam, né? Então, acho que o processamento do fogo é o que mais fala sobre a nossa história, mas de forma geral, o processamento ele é vantajoso porque ele ajuda a gente a alterar as dietas de 2 formas principais, né? A primeira é aumentando essa bioacessibilidade a nutrientes e a energia, né? No caso do fogo, a energia, mas também pode ser relacionado a algum nutriente, né? Por exemplo, existe uma técnica de processamento típica dos indígenas da Mesoamérica, que é a nixtamalização, que é você embeber o milho em uma solução básica, né? No caso, cal. E o que essa técnica faz? Ela deixa a vitamina B3 mais biodisponível, que seria uma vitamina limitante, no caso de um povo com uma dieta muito focada em um cereal principal de base, que seria o milho, né? E isso durante
muito tempo foi um fator de explicação. Isso pode ser a explicação do fato dessa população, por exemplo, a gente não ter registro de pellagra dentro dessa população, que seria uma doença associada ao consumo baixo de vitamina B3, né? Então, seria essa primeira forma, que é tornar nutrientes mais bioacessíveis, né? E também possibilitar a produção de alimentos mais seguros, né? Então, a gente tem alimentos que, no seu formato in natura, eles são tóxicos, têm potencial tóxico, e quando a gente processa, eles se tornam seguros. A gente tem o exemplo clássico no Brasil, que é a história da mandioca, né? Então, por exemplo, você comer folha de mandioca ainda hoje, né? A crua, ela é tóxica. Mas se você fizer o processamento para fazer a maniçoba, como as pessoas fazem no norte do Brasil, ok, você vai comer e não vai ter nenhum problema. Então, são dessas duas formas principais, né? Tornando nutrientes e energia mais bioacessíveis e também tornando os alimentos mais seguros. E a gente tem uma série de exemplos derivados de culturas tradicionais que mostram como esse processamento ele é estratégico para ampliar a diversidade da dieta com recursos disponíveis no âmbito local. Tá, e aí a gente pode relacionar isso com essa gama imensa de variações de processamento, com essa parte de dispersão também do Homo sapiens pelo globo, né? E de conseguir usar a cultura para adaptar, vamos dizer assim, para obter os nutrientes através, independente do local, você usa o processamento para conseguir nutrientes naquele local, né? Ao longo da dispersão Homo sapiens, né? E aí, como você falou, tem várias culturas que desenvolveram várias técnicas de processamento de alimentos que se viraram para acessar nutrientes dentro desse ambiente que não é tão fácil assim. Então, o fogo, eu acho que é o geralzão, né? Sim. E a gente tem essas variações de acordo com o bioma que está inserido, de acordo com o local, para conseguir mais nutrientes para além do fogo, além do processamento, vai além do fogo, né? Isso. Exatamente. Então, a gente tem algumas necessidades nutricionais humanas que são universais, né? Mas a forma como essas necessidades são atendidas, considerando os contextos locais, elas vão sofrer algumas variações, como você está falando. O fogo é o geralzão, mas a gente vai tendo algumas formas de adaptar para conseguir acessar esses nutrientes essenciais, vamos dizer. Tá, e aí essa base única, ela é bem documentada, vamos dizer assim, essa base única de necessidades nutricionais humanas. Como é que funciona isso para quando a gente está falando disso, de uma ocupação global humana? Olha, a gente tem alguns nutrientes que são considerados essenciais, né? O que é um nutriente essencial? É que a gente sabe que ele tem uma função específica, mas que o nosso corpo não sintetiza ele, né? Então, em termos essenciais, em termos nutricionais, a gente tem dois grandes grupos, né, que seriam os macronutrientes e os micronutrientes, né? O beabá da nutrição, vamos lá. Então, dos macro, a gente tem os carboidratos, as proteínas, os lipídios, e nos micros a gente tem dois grupos menores, que são as vitaminas e os minerais, né? Então, nas vitaminas, a gente tem cerca de 13 vitaminas consideradas essenciais, as vitaminas lipossolúveis, A, D e K, e as hidrossolúveis, né? As vitaminas do complexo B e a vitamina C, e 15 minerais, né? Então, cerca de 31, mais ou menos, micronutrientes essenciais. Há alguma discordância com relação a alguns, né? Que seria exatamente fruto dessa variação de contextos existentes, né? Então, quem é que diz, né? Vamos dizer que são esses 31. É 31, 32, né? Então, quem é que diz quanto a gente tem que consumir desses nutrientes, né? Existe uma referência, né, que são as DRIs, a Dietary References Intake, né, que fala sobre quantidades mínimas e máximas para cada tipo de nutriente desse. Aí, o grande ponto de desacordo está aqui, Caio, que é esse quanto ele é feito tomando como base referências de populações dos Estados Unidos e do Canadá. Pois é. E se a gente for afunilar, possivelmente brancos, né? Assim, então, quem participa geralmente desse tipo de estudo, né? Então,
aí a gente começa a entrar numas zonas de conflito, né? Então, por exemplo, essas recomendações dizem que o consumo máximo de selênio é de 400 microgramas, né? Então, se você pegar 100 gramas de selênio, que seria 100 gramas de castanha do Pará, né? Que seria 20 castanhas do Pará, fazer um copo de leite de castanha, você já tem mais de 3.000 microgramas de selênio, né? A gente se viu numa situação como essa agora, de dar um conselho como esse, considerando essa referência. Então, tem uma aluna nossa, Yasmin Araújo, que ela está desenvolvendo uma cartilha para dar conselho nutricional para populações ribeirinhas, né? A gente desenvolve um projeto junto com o Instituto Mamirauá e as populações pediram para a gente um documento para dar alguma orientação sobre nutrição das frutas que eles têm disponíveis, frutas e castanhas, né? Então, a gente está desenvolvendo esse material e a gente chegou nesse ponto, assim. Essa quantidade de selênio é muito alta, considerando as DNRIs. Só que, como a gente repassa esse conselho, considerando que esse pode ser um elemento essencial para essa população e a gente não conhece qual o comportamento desse micronutriente nesse contexto, né? E aí eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, existem algumas evidências hoje que mostram que o selênio na dieta de povos amazônicos pode reduzir o efeito tóxico da contaminação por mercúrio. Então, ela atua como um quelante. Então, assim... Então, é muito... Assim, a gente tem uma concordância que existe em nutrientes essenciais. Agora, sobre a quantidade, a gente tem esse padrão de referência que a gente segue, só que ele é muito limitado. Porque quando a gente chega numa situação como essa, a gente fica meio que no escuro para dar um conselho. A gente pode colocar a situação local em risco, né? Então... Entendi. Tá, então tem então tem que ter uma base, enfim, comparativa que precisa ser estabelecida para... Sim. Com uma base de análise para você gerenciar, entender melhor a nutrição de alguma população, né? Só que tem essas variações e que você tem que ter essa abertura para nuance e para contexto, né? Para entender o contexto da população. Você tem que entender essa referência com cautela. Tá. Não é seguir cegamente os numerinhos ali e, não bateu, precisa pensar uma intervenção e por aí vai. Exato, é isso mesmo. E a gente já teve aqui no podcast pessoas da área da saúde, mais voltada para a área da movimentação, parte mais corporal, que eles trazem bastante o conceito de incompatibilidade evolutiva. Que seja, a gente evoluiu num ambiente para se movimentar, com muita movimentação, e quando a gente está num ambiente que ele não é propício para isso, a gente tem uma incompatibilidade que gera diversos problemas de saúde. Existe esse conceito dentro da nutrição, na nutrição em geral? Sim, a gente tem algumas incompatibilidades evolutivas ou lags de adaptação, né? Por exemplo, o clássico que é a nossa predisposição para gostar mais de sabor doce, né? Então, esse é um traço que a gente, no ambiente ancestral, né? As pessoas com esse traço, né, foram selecionadas porque era um ambiente muito pobre em energia, né? E hoje a gente mudou o cenário, a gente está em outro ambiente, né? Onde a oferta desses alimentos é muito vasta, né? Então, esse seria um atraso. E também alimentos energéticos, né? Já, por exemplo, alguns estudos com crianças mostram que quando você oferece, por exemplo, alimentos parecidos, assim, vegetais como batata e um análogo mais similar, mas menos energético, as crianças vão no mais energético, né? Então, teriam esses atrasos de adaptação. Mas eu fico pensando também que, às vezes, porque são coisas que mudam em escalas diferentes de tempo, né? A questão da biologia e da cultura. Mas eu também acho que a alimentação dá bons motivos para a gente crer que essa questão da genética, apesar do tempo ser diferente, ela muda, né? Então, por exemplo, o exemplo da intolerância à lactose, né? Da intolerância das pessoas, das populações que conseguem digerir a lactose, né? Então, esse é um bom exemplo que mostra como essa adaptação, essa coevolução cultura e gene, ela acontece, né? Ainda que numa escala que, às vezes, pra gente parece que ela tá ali meio imóvel. Tá.
É verdade. E se a gente for pensar em compatibilidade a partir de um único parâmetro, também é isso, né? A gente pensa assim, não, o leite não seria, a lactose não seria digerível, vamos dizer assim, mas se você tem populações que sofreram um processo de adaptação dessa relação gene e cultura, você não pode afirmar isso, né? Que tem uma incompatibilidade evolutiva ali, ou biológica ali, né? Isso, exatamente, né? A gente pega ali aquelas populações que têm uma herança de pastoreio, né? Ou que tem herança ali de pecuária. Então, isso tem uma sobreposição desses mapas, né? Com mapas de pessoas que têm um potencial maior de digerir a lactose, né? Então, é muito interessante esse exemplo. Tá, eu acho que dá até para entrar nessa ideia da importância da cultura na alimentação humana, né? Em específico, a noção de evolução cultural, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre essa ideia de evolução cultural e a importância dela para o processo de alimentação humana? Sim, essa coisa de pensar assim, como alguém pensou nisso, né? Quando a gente olha para uma coisa espetacular na alimentação, né? Por exemplo, a gente tem uma horta no nosso departamento e os alunos de nutrição, quando eles olham, às vezes, pela primeira vez, um pé de café, né? A surpresa é muito grande, porque o que faz o café é a semente, não o fruto, né? Sim. Então, assim, como alguém teve essa ideia de pegar isso aqui, torrar, descobrir que não era fruto, que era semente, torrar, fazer essa infusão. Então, eu acho que esse raciocínio, ele é equivocado porque quando a gente começa a entender essa coisa da evolução cultural, porque não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa, né? E não foi uma vez. Sim. Né? É um grupo, né? São receitas que vão nascendo desse exercício de tentativa e erro, né? Pode dar muito errado também quando, por exemplo, a gente fala desses alimentos que são tóxicos in natura, né? Por exemplo, a maniçoba, uma semana para fazer ficar pronta, né? Então, como é que foi esse processo de aprender? Né? Então, com certeza, teve gente que ficou no caminho testando. Sim. Né? Então, tem um outro exemplo também, que na Caatinga, o pessoal consome uma planta que chama-se mucunã, que ela nasce em uma fava, é da família do feijão. E pela minha experiência, assim, em nutrição, a gente sabe que mucunã é tóxico. Uhum. Né? Daí eu fui fazer um campo na Caatinga, no meu pós-doutorado, e a galera come mucunã, né? Eu expliquei como isso é possível, gente. Aí foram me explicar. Não, a gente lava mucunã em 13 águas, torra, né, e etc. E daí faz essa farinha, que dessa farinha faz o cuscuz, e aí a gente come, né? Aí eu fico pensando, nossa, 13 vezes, né? Assim, eu acho que esse número 13 é uma ilustração de que tem que ser muito, né? É um processo de diálise exaustiva, mas sempre que os alunos, eu conto essa história, eles ficam falando, mas coitado da pessoa que comeu da 12ª lavagem, né? Então, assim, esse mecanismo de evolução cultural é que permite a gente por exemplo, desenvolver receitas, né? Então, culturalmente a gente pode definir técnicas de processamento como informação que é adquirida por outros indivíduos por meio de mecanismos de aprendizagem social. Por exemplo, por imitação. Né? É comum a gente aprender por imitação, e não porque alguém parou para te ensinar formalmente, né? A questão de cozinhar, né? Sim. Ou por ensino também, onde há uma intenção, né? Então, nesse processo, o mecanismo de evolução cultural, ele depende de 4 requisitos básicos. O primeiro, você tem uma mudança no comportamento de processar alimentos. Vamos dizer, por exemplo, eu descobri um jeito de preparar a soja, que é deixando ela de molho antes de cozinhar, certo? Aí, segundo, eu vou transferir isso para alguém, tá? Pode ser para um indivíduo, pode ser para um grupo, né? Então, eu transfiro essa técnica para uma pessoa, é o segundo passo. O terceiro, vai ter uma variação. Essa pessoa descobriu uma forma ainda melhor. Sim, considerando, por exemplo, que ao invés de deixar de molho a soja, se eu deixar ela de molho, não por um dia, mas por mais tempo, até começar a borbulhar, primeiro, eu vou economizar mais gás quando eu for cozinhar, mais lenha. E segundo, eu vou ter um gostinho mais azedo, que eu gosto mais. Aqui em casa a gente gosta muito, né?
Então, você varia. E a quarta etapa é repetir as 3 anteriores, né? Que é mudar o comportamento, transferir, variar. E nesse processo, a gente inventou o tofu, por exemplo, né? Então, considerando que lenha é um recurso escasso, é energia, né? Considerando que, enfim, assim também a gente inventou o café, inventou o chocolate, né? O processamento da semente, a maniçoba, os diversos produtos da mandioca. Então, é assim que a evolução cultural ajuda a gente a refinar essas técnicas de processamento, que acabam sendo marcas ou da espécie humana, né? Ou de um grupo específico. Tá. Outro dia eu tava com a minha esposa cozinhando, e aí quando você tá um pouco mais afastado de centros urbanos, você começa a pensar de outras coisas, né? Você começa a se preocupar e ficar matutando sobre como resolver problemas que não tem nada a ver com internet, às vezes, coisas do tipo. E a sofisticação, a gente usa a massa da nossa sofisticação intelectual, seja para o que a gente quiser, né? Então, eu acho que tem essa questão em culturas, deviam ter indivíduos, eu sempre tenho indivíduos que piram no cozinhar, piram em experimentar e trocar e querer inovar e querer... E isso se dá ao longo de uma vida toda, que é passada para o filho, que vira uma tradição, que vira... né? Então, tem todo... A gente não é tão diferente assim quanto os antepassados, assim, né? Em termos disso. Tipo, a gente tem vontade sempre de melhorar algo, de se empenhar em algo, enfim, não é... Só que não tem rede social, não tem um monte de coisa, você vai se empenhar e colocar toda a sofisticação sua em outras coisas. Exatamente. A alimentação sempre foi uma coisa que movimentou, assim... Primeira força viva. Cara, é uma coisa que a gente às vezes perde a noção do quanto de rotas comerciais não foram feitas para simplesmente trocar alimento e trazer especiarias, receitas e, enfim, humanos piram em isso, né? A gente pode contar a história da humanidade inteira por meio da história dos alimentos, né? Todas as nossas circulações, né, locais e globais, né, foram motivadas para comida, né? Que é o básico, né? Sobrevivência. E não só humanos, né? Qualquer criatura viva, né? Assim, Exato. E vamos entrar agora numa definição de etnonutrição. Já teve vários etnos aqui, né? Aqui no podcast. Qual que é a definição atual hoje de etnonutrição? Olha, seria, em poucas palavras, o estudo das dietas em contextos socioculturais e ecológicos diversos, né? Estudo da dieta por quê, né? Porque a nutrição, né? E se tem uma coisa que a nutrição está focada é no estudo da dieta. E quando eu falo dieta aqui, eu não estou falando de dieta restritiva, assim, de fazer dieta, como se popularizou chamar, né? Mas dieta como padrão de alimentação, né? O que se come, como se come, os horários que se comem, né? Então, isso forma como se processa, né? Então, isso que faz é isso que a gente entende por dieta na nutrição, né? Então, como a dieta, ela pode ser analisada por ângulos culturais diferentes, por ângulos ecológicos diferentes, né? Então, tem alguns caminhos, alguns tipos de pergunta que a gente pode responder considerando essa abordagem da etnonutrição. Posso dar alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente pode estudar como mudanças na organização social para produzir ou para obter alimentos impactam na nutrição de populações. Por exemplo, tem um estudo que eu gosto muito, que é de uma antropóloga que é muito versátil, a doutora Vitória Reis Garcia. Ela queria entender quando populações caçadoras e coletoras transitam de um modelo de caça e coleta para um modelo mais integrado da economia de mercado. O que acontece em termos de nutrição? Aí ela pegou sociedades que podem ser consideradas como caçadoras-coletoras. Ela pegou em 3 continentes. Ela pegou o Xismane, na Bolívia, aqui na América. Pegou os Baka, no Camarões. E os Punantubu, na Indonésia. Então, esses 3 grupos, ela pegou em cada um deles grupos bem caçador-coletor raiz e outro que, por uma distância,
marcada estava mais próximo do mercado, né? É lindo esse estudo. Então, o que ela viu? Ela viu que à medida que eles vão migrando para o contexto de mercado, a diversidade dietética diminui, né? Então, passa a consumir menos diversidade, tá? E a gente sabe que menos diversidade em nutrição significa menos adequação nutricional, né? Quanto mais diversidade, mais chance você vai ter que sua dieta vai estar adequada, né, em termos nutricionais. Então, esse é um exemplo de abordagem de processo sociocultural. Tá. E tem uma perspectiva de intervenção também da etnonutrição, também tem um desenho, por exemplo, mais de saúde pública e de intervenção com base nos estudos de etnonutrição, ou faz parte da etnonutrição também pensar em intervenções? Sim, a gente pode, inclusive, assim, com espécie de diagnósticos em mãos, tentar desenhar intervenções para entregar resultados para a população de forma que o conselho nutricional esteja adequado em termos culturais, né? A gente tem muitos exemplos pouco exitosos, né, de quando a gente tenta fazer essa entrega sem considerar o contexto local, né? Então, por exemplo, tem um exemplo incrível de esqueci de onde são os autores, mas eles foram convidados para fazer uma entrega de um produto de micronutrientes em pó para a população, né? E a população que estava bem vulnerável, né? E eles não se prepararam para o contexto local. Então, até o rótulo, né? O rótulo que foi pensado para esse produto, ele era um rótulo que lembrava um rótulo de anticoncepcional que era consumido na região local. Então, as pessoas não entendiam o que era aquilo, não tinha exemplo. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a usar aquele pó, misturar com água e usar como cola. Ninguém consumiu o pó. Então, tem exemplos absurdos, assim, né? Por exemplo, você chega numa comunidade e está fazendo o mesmo diagnóstico, às vezes nenhuma entrega em si de desnutrição, para avaliar a desnutrição entre crianças, né? Então, tem um estudo clássico da Guatemala, onde as famílias não estavam levando as crianças para o posto de saúde porque eles não entenderam para que era. Eles estavam achando, na verdade, que aquilo estava acontecendo porque iriam pesar e medir as crianças para mandar elas para servir de comida nos Estados Unidos. Então, por isso que estavam querendo engordar as crianças, né? Então, também você pode ir para uma abordagem mais prática de como eu vou entregar isso aqui, não para investigar o que está acontecendo aqui nesse local. Tá. E até assim, né, a gente está indo pelos tópicos aqui, e eu queria já pular para desse caso da etnografia nesse processo, né? A importância da etnografia para desenhar essas intervenções, né? Seria isso? A etnografia é uma coisa que ajuda a evitar esse tipo de intervenção fracassada ou descabida ou completamente desconectada da realidade daquela população? Com certeza, né? Assim, então, a gente, pela abordagem etnográfica, você tem Quando você está querendo fazer um diagnóstico, você tem mais instrumentos para entender o que é a alimentação naquele contexto, e além disso, você também cria o rapport, né? Que é a relação com as pessoas que vai te dar uma compreensão melhor do que está acontecendo ali, né? Então, mas no contexto da etnonutrição, eu gosto muito também de pensar a abordagem focada, né? E rápida, que é uma das coisas que eu acredito que a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Para ajudar a gente a subsidiar a preparação para fazer estudos de consumo alimentar. Tá, legal. E voltando assim até o conceito da etnonutrição, qual que é a relação dela com outras, por exemplo, etnobiologia e etnobotânica? Como que uma está dentro da outra? Como funciona? Assim como a etnobiologia e a etnoecologia, né? A etnonutrição é uma etnociência. Tem o etno e tem o nomezinho da ciência do lado, né? Então, o que a etnonutrição está interessada é estudar como a visão da cultura pode ajudar a gente a fazer uma leitura mais ampliada de fenômenos circunscritos na área da nutrição, né? Assim como a etnobiologia na biologia, né? Então,
É por aí, assim, não é que uma esteja dentro da outra, mas que as duas são etnociências e que ajudam a gente a ter esse olhar. Tá. E tem essa questão também da antropologia da nutrição, né, Uhum, que eu cheguei a ver alguns livros e algumas coisas a uhum. respeito. E a etnonutrição tem diferença de uma coisa para outra? Sim, o termo etnonutrição, eu acho que ele deixa bem flagrado, assim, que o foco está na nutrição. Por isso que eu gosto dele, assim, né. Então, essa é uma mensagem que eu não consigo transmitir de uma forma tão clara quando eu uso a nomenclatura, por exemplo, antropologia da alimentação, vamos dizer, né. Porque resultados relacionados à alimentação, de forma ampla, não necessariamente está na nutrição, pode ser na linguística, na engenharia de alimentos, na gastronomia, na economia, né. Então, e aí por outro lado, existe o termo antropologia da nutrição, né. Então, assim, a antropologia ela tem 4 subcampos principais, né, que é a arqueologia, a linguística, a biologia a antropologia física ou biológica e a social, né. No Brasil, a antropologia lato sensu, ela costuma ser sinônimo de antropologia sociocultural, né. Sim. Então, consequentemente, no país, até essa antropologia da nutrição, ela reproduz esse viés, entende? Sim. Então, a gente demora a chegar na nutrição, sabe? Então, por exemplo, tem um livro clássico que eu, inclusive, sou muito grata a ele, foi a partir dele que eu comecei a pensar sobre essas conexões, que é o Antropologia e Nutrição, um Diálogo Possível. Foi um livro que me abriu portas, assim, mas sem dúvidas ele reproduz esse viés sociocultural, assim. Você não pensa a questão da linguagem, da evolução, Uhum. tá tudo isso tá fora, é sempre a análise das particularidades, né, do que é específico de um e não do que marca a gente como espécie. Então, eh, eu prefiro usar esse termo etnonutrição, porque eu acho que deixa de alguma maneira, uma distinção. Entendi, entendi. E na questão de dizer se uma dieta é adequada ou não adequada, né, é sempre a saúde da população que é levada em consideração para você pensar ou nem existe esse conceito de uma dieta adequada? Olha, assim, a saúde, sem dúvidas, é um dos indicadores, mas é importante lembrar que a alimentação é apenas um dos fatores, a alimentação dos fatores, mas ela é só um dos fatores que influencia o estado de saúde de uma população, né. Por exemplo, eu posso ter uma população que tem uma dieta biologicamente adequada, só que não está com estado de saúde bom, porque não tem saneamento. Uhum. Então, ainda que ele coma ok, né, nem tudo vai estar sendo aproveitado, vamos dizer, uma criança com verme, né. Então, se você não tratar aquilo, né, então por outro lado, né, a gente também pode ter, uma dieta que não prejudique o seu estado de saúde, mas que não está adequada do ponto de vista ambiental, porque essa adequação da dieta, de acordo com o conceito de segurança alimentar, não é só dos nutrientes, né, é também se ela está adequada economicamente, ambientalmente, culturalmente. Então, eh nesse último exemplo que eu dei, de ter uma dieta que não prejudique seu estado de saúde, mas que não está adequada do ponto de vista ambiental, a gente tem o exemplo das superfoods, né, dos superalimentos, né. Uhum. Então eu vou agora só comer quinoa, porque descobri que a quinoa é um superalimento e tal, né, e começa e isso gera uma super demanda no mundo, né, e isso prejudica tanto o ambiente, porque a gente vai agora começar a produzir um modelo de monocultura esse alimento, e isso também faz com que os preços no mercado flutuem tanto, né, que às vezes as comunidades que tradicionalmente consumiam não vão consumir mais, né. Então eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Tá, tá. E dentro da etnonutrição, vocês trabalham também com modelo socioecológico, né? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre ele e a importância dele para a área? Sim. Então, se eu estou dizendo que a dieta depende não só, né, da natureza e nem só da cultura, né, mas que depende dos 2, né, é assim que as dietas se constroem, né, então eu preciso analisar as dietas por um modelo que contemple, né, essas diferentes dimensões. Então,
por exemplo, uma dessas dimensões é o ambiente físico, né? Os fatores bióticos, né? O que eu tenho de espécies ou de vegetais, né, disponíveis, e os abióticos também, o clima, por exemplo, né, que contribuem para a formação dessa dieta. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que o clima é o fator que, de forma isolada, melhor explica o consumo de carne por humanos a partir de uma perspectiva evolutiva. É quando a gente analisa dados de sociedades de caçadores-coletores, né, de regiões de clima extremo, muito frio ou muito árido, né? Essas populações tendem a consumir mais animais do que plantas, porque os animais são mais resilientes que as plantas para lidar com a variação climática. Sim. Né? Então, o clima seria um fator importante para a gente considerar quando está analisando dietas, né? No caso, o clima dentro do ambiente físico, né? O ambiente social, por exemplo, como ambientes externos ao sistema alimentar onde eu me localizo podem influenciar a forma como eu como no meu. Né? E isso acontece não só no sistema alimentar moderno, que é o nosso, que é muito globalizado e muito hiperconectado. Então, assim, lembra da pandemia, quando o preço do arroz foi lá para cima? Mesmo nas cidades do interior, assim, do Brasil? Porque tinha muita gente acumulando, fazendo estoque de arroz. Países inteiros fazendo estoques de arroz, né? Então, aqui no nosso país a gente sentiu esse impacto, né? Mas também no contexto de comunidades tradicionais. Por exemplo, como essa pesca industrial, essa sobrepesca influencia o modo de vida de sociedades pesqueiras. Né? Por exemplo, a gente tem o exemplo da Somália, assim, que quebrou por conta do esgotamento dos recursos marinhos, né? Sociedade construída em cima da ideia da pesca artesanal, né? Então, a organização social, né, que seria um terceiro fator, como as instituições e as populações, as sociedades organizam a produção, a distribuição, a aquisição de alimentos, como o exemplo que eu dei lá do estudo da Reis Garcia, sobre a mudança do esquema de caça-coleta para uma integração de mercado, ou os tratados que a gente assina sobre comércio global de alimentos, né? Então, não vou aceitar mais comprar sua carne se você produzir assim. Então, isso tem um impacto, né, em quem está exportando e quem está deixando de importar. Né? Isso vai influenciar as dietas. A gente come mais carne, menos carne, quanto custa a carne, né? A cultura também, né? No sentido de ideias e comportamentos relacionados à alimentação, né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo ótimo sobre isso, como nossos sistemas de crença influenciam desfechos nutricionais. Tem um estudo muito interessante feito por um epidemiologista brasileiro, Marcos Pereira Santos, da UFOB. Ele estava estudando os níveis de vitamina D entre mulheres e pré-nascer, bebês, né? Então, ele descobriu que mulheres grávidas envolvidas em religiões afro-brasileiras, elas tinham concentrações séricas maiores de vitamina D. E, consequentemente, os bebês também tinham mau peso, né? E aí, o que eles dizem, né? Uma possível explicação para esses resultados é que mulheres que alimentam mulheres grávidas praticantes de religiões afro-brasileiras, ao oferecer o azeite de dendê, né, podem estar fazendo... Isso pode estar... o consumo de azeite de dendê está gerando esse resultado, né? Tanto pelo azeite em si, como pela questão de ser lipossolúvel e facilitar também todo lá o metabolismo da vitamina D. Então, é um exemplo de como a cultura, sistemas de crença, no caso religião, podem, né, gerar um desfecho. E, por fim, a tecnologia, né, que seria um quinto fator para ser analisado nesses modelos socioecológicos. Então, ferramentas ou técnicas, processos, né, que podem impactar a nossa forma de produzir e processar alimentos. O fogo, por exemplo, né, o domínio do fogo, né, seria talvez a tecnologia master, assim, né, mais revolucionária na nossa história. Mas também jarros, tecnologias mais recentes, como, por exemplo, as tecnologias que estão aí aparecendo hoje no mercado para produzir carne sintética, carne de laboratório, né? Então, todos esses são fatores que interagem entre si
para compor a dieta que a gente come, né? E por isso também, quando a gente analisa dietas, eles são fatores que precisam ser considerados. Legal. E aí, são todas essa lente que você põe da etnonutrição, é praticamente essa lente socioecológica para ver as possíveis variáveis que estão envolvidas na nutrição daquela população. Isso mesmo, exatamente. Legal. E dentro da etnonutrição enquanto área e pesquisa, o que pode ser feito dentro dela e é considerado etnonutrição, vamos dizer assim? É uma área muito ampla, Sim. né? Mas tem alguma listagem de coisas que podem ser feitas dentro dela? Sim. Acho que são 5 grandes grupos de abordagens, né? O primeiro seria esse da abordagem dos processos socioculturais, que eu dei o exemplo dos caçadores-coletores quando migram, mas também, por exemplo, tem estudos que tentam entender quando a gente muda o uso da terra, né? Por exemplo, dá mais segurança e posse de terra para as pessoas. O que isso impacta na nutrição? Então, seria um outro exemplo nessa abordagem de processos socioculturais. Um segundo exemplo, segundo grande grupo, seria estudos de epidemiologia social ou nutricional, né? Nesse caso, é muito semelhante a dos processos socioculturais, mas a gente já parte do desfecho e tenta explicar por que ele aconteceu, né? Por exemplo, tem um estudo muito bonito também, que eu gosto muito, que é um estudo da década de 70, um estudo de antropologia econômica, feito na década de 70. O que eles estavam tentando entender? Eles estavam tentando entender por que as crianças não estavam crescendo numa região depois de um super projeto de desenvolvimento econômico que foi feito na área. Né? Então, as crianças estavam com déficit estatural, né? E eles fizeram esse estudo para tentar entender. Então, na década de 30, né, o Nordeste brasileiro ele foi tomado pela ideia de que tudo ia mudar aqui, né, por conta da economia do sisal, da economia cisaleira. Né? Era a esperança de desenvolvimento econômico, né? Mas 40 anos depois, por volta da década de 70, o que aconteceu é que esses dados antropométricos mostravam que os filhos dos trabalhadores do sisal eles estavam demonstrando atraso de crescimento, né? Então, esses 2 antropólogos, que foi o Daniel Gross e a Barbara Underwood, eles se interessaram pela polêmica e começaram a analisar qual era a energia necessária para transformar o sisal em uma fibra exportável. Né? Então, o que eles descobriram? Viram que a energia que era necessária para os trabalhadores era tão alta, né? E a renda, o salário que eles recebiam não era suficiente para cobrir a energia que eles estavam despendendo para poder processar o sisal. E quem era mais prejudicado no âmbito doméstico? A força não trabalhadora, né? Que eram crianças e que estavam em estado crítico de desenvolvimento. Então, ao longo do tempo, o que foi acontecendo foi que essas crianças, né, mostraram esse déficit estatural. E esse é um tipo de abordagem. Você pega um desfecho, que no caso seria déficit nutricional, e tenta explicar. Tem outros estudos hoje, por exemplo, os estudos do grupo do NUPENS, né, que tentam demonstrar, por exemplo, por que tem essa crescente de sobrepeso e obesidade em países do sul global, né? O que pode explicar isso, né? E muitos estudos deles vêm apontando para os ultraprocessados, né? E para a influência das big foods, né? Nesse contexto, né? Então, seria o segundo grupo. Um terceiro grupo de possibilidades seria tentar entender como sistemas de crenças influenciam em desfechos nutricionais. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do azeite de dendê, né? Um outro exemplo também nesse grupo não sei se todo mundo já ouviu falar da dieta do Mediterrâneo, né? Assim, que virou longeva, né? o santo graal, né? Da nutrição, né? Independentemente se você vive no deserto ou o que é que você vive, né? Então, tem um estudo muito interessante que foi feito pelos pesquisadores que trabalharam com esse estudo, né, da dieta de Creta, da dieta do Mediterrâneo, que eles tinham a seguinte ideia, eles diziam assim, olha, o pessoal está exportando a dieta do Mediterrâneo, mas assim, essa dieta não é só comida, né, a forma como se come também. Então, por exemplo, aqui em Creta, os cristãos ortodoxos, né, os que são praticantes de fato, eles também jejuam.
né? E a gente acredita que o jejum, ele é parte fundamental dos resultados da dieta decreta. É que eles pegaram? Eles pegaram 2 grupos, né, de cristãos ortodoxos, mas um grupo de jejuador e um grupo que não era jejuador, né? Então, eles foram analisar o desfecho. Eles viram que, de fato, tinha diferença no consumo de colesterol dietético, gordura total, menor consumo de calorias, né, em quem jejuava, e também maior consumo de frutas, legumes e verduras em relação a produtos de origem animal. Porque no jejum, é uma das coisas que se faz, é substituir esses produtos, carne, leite, por frutas, verduras e legumes. Então, o padrão, dieta decreta, modelo de exportação que a gente via, é muito também dos jejuadores, né? Então, assim, eles colocam essa coisa do pacote religião, né? Ser parte da explicação da dieta e de seus desfechos, e não só os alimentos em si, né? E nesse pacote está incluído o jejum, né? Tá. O quarto conjunto de possibilidades de estudos vem mais dessa conexão com a genética, né? Da coevolução, gene e cultura, né? Então, analisar qual é o potencial adaptativo das dietas, com 2 enfoques principais. Primeiro, entender os determinantes da distribuição de uma característica genética na população. Então, por exemplo, a gente acabou de falar do exemplo da lactose, né? Então, o que explica, né, essa marca populacional, né? Quais são os fatores que podem me ajudar a entender? O que aconteceu de diferente aqui nessa sociedade, né, que pode explicar isso, né? A gente tem estudos também sobre isso, não específicos da lactose, mas do amido, né? Assim, populações que possuem potencial de digerir melhor o amido, tem mais cópias do gene que digere o amido, né? Então, são sociedades que têm uma história muito marcada de agricultura, né? Então, processavam muitos cereais, faziam cerveja, né? E isso fez com que essas populações tivessem mais cópias. E uma segunda abordagem é entender como uma característica genética que o indivíduo tem, né, pode modificar a sua percepção e o consumo de alimentos. Então, por exemplo, a gente tem os super tasters, né, que são aquelas pessoas que sentem o amargo, mas têm uma percepção maior do amargo, né? Então, isso é uma característica genética, né? A gente tem uma associação com um gene específico, né? Então, e qual é o efeito disso? Em geral, as pessoas que têm essa marca, elas consomem menos frutas, legumes e verduras, né? E podem ter resultados nutricionais indesejáveis, né? Porque consomem menos esse tipo de alimento, né? E, por fim, uma quinta linha, que é uma linha que lá no nosso grupo de pesquisa a gente dedica muita atenção a ela, que é a linha que tenta estudar a biodiversidade alimentar. Então, como o consumo de biodiversidade alimentar se relaciona com resultados nutricionais, né? E aí, considerando, sobretudo, aqueles itens da biodiversidade alimentar que a gente tende a negligenciar, porque a tendência do sistema alimentar é padronizado, é ser cada vez mais homogêneo, vamos dizer, né? Então, tentar, por exemplo, entender qual é a associação que existe entre as riquezas de espécies de uma dieta e o que é a riqueza de espécies da dieta? A contagem do número diferente de espécies que existe nessa dieta, espécies de vegetais, de algas, de fungos, de animais vertebrados e invertebrados, né? E como isso se relaciona com a adequação nutricional dessa dieta, né? Para a gente entender o papel de cada um desses itens na composição de uma dieta adequada em termos nutricionais. Então, seriam essas 5 grandes abordagens. É imenso, né? Tem 1000 coisas de 1000 possibilidades aí. E assim, eu tenho uma pergunta, Michele, que vem muito da minha experiência com os antropólogos. Vamos dizer assim, se uma cultura tradicional ela incorpora alimentos industrializados que não são saudáveis às práticas culturais delas, tá? E afeta a saúde delas diretamente, porque, enfim, vamos dizer que é algo... Vamos dizer, trazer o uso do refrigerante como presente, vamos dizer assim. Existe um dever ético de vocês, dentro da ética e nutrição, de pensar uma forma de interferir? Ou essa parte de... Porque na antropologia cultural tem toda essa questão
intervenção, tem todo um debate imenso de se deve se intervir ou não, enfim, que geralmente fica rodando e não chega a uma conclusão final. Como é que é isso para vocês na sua área de etnonutrição? Tem um dever ético de intervenção ou não? Eu diria para você assim que no nosso caso se torna tudo muito mais, eu acho, objetivo, porque a gente está nessas ocasiões geralmente com profissionais de saúde, né? Então a gente tem um limite assim uma compreensão de qual é a nossa, qual é a expectativa, né, em relação ao nosso papel. Mas assim, indo para a sua pergunta, né? Então, se você está se referindo a uma situação semelhante a essa que a gente vive, por exemplo, no país, com o avanço de consumo de ultraprocessados, a resposta é sim, tá? Assim, por quê? Né? Então, é dever do Estado brasileiro respeitar, proteger, promover e prever o direito humano à alimentação adequada. Está na Emenda Constitucional 64, né? Então, se há evidências de que esse padrão de consumo se transformou em um problema de saúde pública, há necessidade de intervenção, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, por meio de políticas fiscais, né? Não é fácil, porque nesse caso, desse exemplo que você está colocando, de produtos processados, a gente tem todo um conflito de interesse com a indústria, né? Mas é possível, né? Então, por exemplo, tem uma professora, que é a doutora Cecília Rocha, que é professora da Toronto Metropolitan University. Ela tem um artigo muito interessante de como o México conseguiu tomar uma atitude relacionada às bebidas açucaradas, né? Então, como é que foi todo esse trajeto, desde flagrar esse problema como um problema de saúde pública, vencer os conflitos com a indústria e passar para essa abordagem de economia política. Então, é muito interessante. Então, assim, sobre o conflito com a antropologia cultural, nesse caso, né, eu acho que para esse caso específico, eu acho que não teria um conflito, assim, né, eu acho que até os relativistas mais extremos, eu acho que conseguem visualizar o problema disso, né? Né? Mas eu acho que os conflitos que existem divergências de pensamento, né? Mas eu acho que elas ocorrem muito mais quando a gente começa a falar no contexto de práticas de povos e comunidades tradicionais. Por exemplo, né, agora mesmo a gente está vivenciando... Vamos falar de um exemplo mais objetivo. Depois eu passo para a minha elucubração. Então, assim, existe um sistema de classificação de alimentos, que é o sistema soft-hard, né, que em alguns países as comunidades tradicionais usam para classificar os alimentos. Então, os alimentos soft, os macios, seriam aqueles arroz, mingau de milho, chá. Esses alimentos são mais apropriados para mulheres, tá? E, por outro, a gente tem os alimentos duros, né, que seriam a carne, a leguminosa, o sangue, e esses alimentos seriam ideais para os homens, né? Então, já foram estudar qual é o efeito desse sistema de crença nos desfechos nutricionais, né? O efeito é que, desde a infância, os alimentos mais ricos em energia, proteína e ferro são potencialmente oferecidos para os meninos, impactando negativamente o consumo e o estado nutricional de meninas, né? Mesmo meninas de classes sociais mais abaixadas, né? E aí, nessa situação, né, as opiniões se dividem, né? Assim, o que a gente faz, né? Porque se dividem porque nesse caso não é uma questão de vamos dizer assim, de uma incorporação de algo de fora, né? Exatamente. Prática cultural tradicional que tem um impacto negativo sobre a saúde parcela daquela população. E aí o que fazer acaba entrando nesse impasse, né? Exatamente. Se você tá, assim, por exemplo, a gente que é nutricionista, a gente tem o dever, de acordo com o nosso código de ética, de não promover nenhuma prática que agrida a saúde das pessoas e não propagar essas práticas, né? Agora, pela Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem que respeitar a diversidade cultural. Exato. Porque Agora, essa mesma declaração, a Declaração de Direitos Humanos, desde que não fira a saúde das pessoas, né? Tá. Só que assim, a gente pode estar diante de um contexto cultural onde essas pessoas não reconhecem nem essas instituições que fazem esses documentos. Sim. Né?
Então, eu acho que, assim, eu tenho uma tendência intervencionista, tá? Eu vou deixar isso claro, mas, assim, eu acho que tudo depende do contexto. Eu acho que a gente precisa conhecer bem, saber se isso é um viés é um traço mal adaptado, por exemplo, pode ser, né? Ou se tem uma função, né? Isso na comunidade, nesse grupo específico, tá? E depende também, eu estou convidada naquela comunidade para fazer o quê? Eles me chamaram para poder dar um direcionamento com relação a isso, e eu estou lá apenas me metendo porque eu quero, né? Então, isso também depende, assim, de como agir nessas situações, depende de todas essas variáveis, né? Sim, é bem complexo, mas eu acho que também tem essa. Não sei, é que eu já vi muitas pessoas tendo como culturas tradicionais como não portadoras de nenhum, ou não, que não assumem nenhum tipo de característica ou comportamento cultural que é mal adaptativo, por exemplo. Né? Exatamente. Tem essa coisa do tipo, não, são super. Toda a cultura tradicional é super adaptada a todo ambiente e elas não fazem nada Exatamente. que vão ferir nenhum grupo ou a própria saúde da população. Exatamente. Eu li um livro, eu nem lembro o autor, eu acho que é um conjunto de autores que é o Sick Societies, né, são sociedades doentes, que é isso. São só exemplos, né, de registros etnográficos disso, de ações, de práticas culturais que são mal adaptativas, só que não chega ao ponto de acabar com aquela sociedade, mas que você vê que afeta a saúde delas de uma forma Exatamente. drástica, né? E aí, quando você tem essa ideia de que não, toda a cultura tradicional, ela é Romantizar, né? romantizar ela, você inviabiliza até Exatamente. você entender problemas que ela tem, até intervenções ou ajudas que você pode dar para ela, você não acaba não tendo, né? Não provendo. Exatamente. Nesse caso, por exemplo, até onde me consta, né, assim, não vi nenhuma interpretação diferente, esse seria um caso de viés de apropriação da elite. Então, uma regra feita por homens, né, para inviabilizar o acesso a um recurso importante para mulheres, Sim. né? Então, assim, a gente tem outros exemplos também, por exemplo, de ruído na transmissão de informação. Por exemplo, tem um caso descrito na obra do Lévi-Strauss, As Mitológicas, né, quando ele estava estudando aqui os indígenas do Brasil Central, ele viu que tinha um moluscozinho, né, que as pessoas daquela comunidade não consumiam, né? E ele explicou isso e disse, olha, porque as pessoas aqui nessa comunidade dizem que veio uma bruxa e amaldiçoou, e é por isso que não come, etc, né? E o Marvin Harris, que é um antropólogo materialista, ele falou assim, não, eu acho que tem alguma explicação material para essa coisa que as pessoas não estão consumindo. Tem essa história dessa bruxa, eu acho que contam essa história, mas tem uma base material de fundo, né? E aí ele descobriu que existia uma outra variedade de molusco que era muito parecida e que era venenosa. Então, as pessoas transmitiram essa informação de que era venenosa, criaram a história da bruxa, mas que, de fato, existia uma versão daquele molusco que era, de fato, venenoso. Não era só a fantasia. Né? Só que o molusco que restava hoje era um que não era venenoso. Então, o Lévi-Strauss disse, não, é só uma historinha e tal, não sei o que. Ele disse, não, peraí. Então, é um exemplo, né? Então, transmitiu essa informação, dizendo que aquilo era venenoso, só que, de fato, ele não era. Mas é porque tinha uma versão muito parecida dele, que era venenoso. Né? Mas o traço foi transmitido erroneamente. Né? Então, é uma outra possibilidade de exemplo. Né? Mas eu acho que, assim, eu vou voltar para aquele primeiro exemplo que eu ia dar, né? Que eu disse, depois eu volto para minha elucubração. Né? Por exemplo, a gente está agora vivenciando o problema da emergência de saúde dos Yanomamis, né? Eu não me surpreenderia, né? Para não dizer que eu não ouvi falar, que antropólogos de correntes mais ligadas à antropologia social defendessem a ideia de não enviar cestas básicas para não interferir no modo de vida das populações. Sim. Então, assim, é intervenção zero mesmo, nem quando é solicitada pelas próprias representações. Porque foi o próprio povo Yanomami que abriu esse chamado. Né? Então, eu acho que é uma ideia muito estacionária de cultura, né? Que tem na cabeça de algumas pessoas, né? Assim, de que tá lá um retrato, você tirou
200 mil anos atrás e vai continuar assim, né? A gente sabe que não é assim, né? Que se adapta, que precisa, que muda. Enfim, e que em alguns momentos, inclusive traços mal adaptados ou emergências externas àquele sistema alimentar vão demandar uma intervenção, né? Exato. E pensando, aí a gente está, né, falando exatamente do ruído e de problemas das intervenções, de entender bem, né, o contexto todo, o trabalho etnográfico, e aí vocês têm também, eu cheguei a ler um material que você escreveu, que fala do consenso como padrão ouro e mediação de conflitos nas intervenções, né? Então eu queria que falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como o contato e o diálogo com essas populações são essenciais e entender elas é essencial para uma intervenção, não é isso? Isso, exatamente. Então, o consenso ele se torna necessário quando duas visões entram em conflito, né? Então, no caso, você tem uma visão daquele grupo, né, sobre a alimentação, e uma visão de fora que é da nutrição, que no momento pode entrar em conflito, né? Então, como é que você procede, né? Então, nesse caso, tentar construir um consenso é importante porque aumenta a adesão ao conselho. Se você não tentar entender como funciona, você vai jogar o seu latim para a pessoa e, assim, ela vai, ok, e não tem adesão. Então, eu adoro um exemplo que tem de uma professora nossa, professora Maria do Carrão Freitas, da UFBA, já se aposentou. Ela é a pessoa mais conciliadora que eu conheço. E ela tem uma trajetória longa na saúde pública. Ela é muito criativa e ela trabalha com antropologia. Então, ela é essa pessoa doce, mas que consegue traçar a rota dela, né? Então, ela atendendo uma pessoa de terreiro, né, que estava com hipertensão, né? E ela precisava recomendar a redução do consumo de sal, né? Só que o orixá dessa pessoa gosta de sal, né? E ela não ia reduzir o sal, né? Então, o que a professora Carminha fez, como a gente chama ela? Ela conhecia muito sobre o sistema do candomblé, né? E ela sabia que o ori, né, é a cabeça, é a parte mais importante, né? Então, o que ela fez? Ela chegou e falou assim, olha, por que você não vai conversa com o seu orixá e vê se ao invés de você comer o sal, ele aceita que você coloque o sal na cabeça, né? E daí eu acho que é uma boa saída. E ela foi e fez isso. Ela disse, realmente dá certo, assim. Né? Então, assim, para todas essas situações, ela arrumava uma forma de consensualizar, mas conhecendo também o sistema de códigos onde aquela outra pessoa que estava na frente dela se inseria, né? Consensuar. Então, eu acho que essa construção dessa terceira via, né, que é a via do consenso, ela requer um profissional que tenha um conhecimento de como funciona o sistema local, né? Por isso que ter nutricionista em saúde pública na atenção básica é tão importante, porque são pessoas que estão ligadas aos territórios, né? E de construção de confiança com as comunidades, né, para poder construir esse consenso. E, Michele, a questão eu também vi nesse material que você escreveu sobre introdução à etnonutrição, a questão tem um capítulo sobre etnonutrição na prática, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que seria a avaliação etnonutricional rápida, né? Para que ela serve e como ela funciona. Tá. Por exemplo, quando a gente vai avaliar o consumo alimentar da população, a gente quer basicamente saber o que aquele povo come e o que isso produz de resultado nutricional, né? Só que para saber o que o povo come, é preciso entender como essa dieta está desenhada no contexto cultural, né? Então, por exemplo, como são denominadas as refeições? Por exemplo, já aconteceu de eu chegar e perguntar assim, você lancha? Aí a pessoa fala, não. Aí eu digo, certo. Começa a me contar aí tudo que você comeu ontem, no dia anterior, né? Desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Aí chega depois do café, né? Entre o café e o almoço, aí fala assim, eu tomei um cafezinho com 5 biscoitinhos de polvilho, tá, não sei o que, comi um punhado de jabuticaba. Você não lanchou? Não, porque isso é só o café, né? Então, assim, ok, então você chama isso de café, beleza. Ou, eu perguntar assim, você come banana comprida? Né? E a pessoa falar assim, não.
Aí eu mostrar uma foto. Falei assim, essa aqui, como? Mas o nome dela não é banana comprida, é banana da terra. Você come cumaru? Não. Isso aqui, como? Mas o nome disso é amburanaçu. Então, quando eu não faço isso antes de preparar meus protocolos de estudo, eu vou com meus formulários, minhas ferramentas, todas adaptadas à realidade local. Então, essa avaliação rápida é uma etnografia focada para adaptar esses protocolos. Tá. Né? Acabei para poder usar essas ferramentas. Exatamente, porque a nutrição é uma ciência europeia, né, de 100 anos. Essa galera vive em outra realidade. Todos nós vivemos em realidades singulares, né? Assim, ainda mais nós que vivemos no sul global, ainda mais populações que vivem em outros contextos que são diferentes dos contextos de quem faz as ferramentas, né? Aquela classe média, urbana, escolarizada. Então, é outro contexto. Então, a gente precisa ir para campo para adaptar. E aí, eu foco, assim, em algumas áreas específicas quando eu estou em campo. Por exemplo, eu foco na questão de que alimentos tem naquela região. E aí, eu faço esse álbum de fotos, porque ele me permite me comunicar com as pessoas, para além dos nomes que elas dão para os alimentos, que os nomes que nós damos podem ser diferentes. Mas quando elas olham a foto... Já é esse. Né? Então, prepara esse álbum de fotos com a disponibilidade local. Os usos culinários, ou seja, tem esse alimento, mas prepara como? Né? Processa como? Porque o processamento, a gente já conversou aqui hoje, que tem todo o potencial de afetar o pool nutricional final do alimento, né? Então, essa informação é importante. Como os alimentos são percebidos? Então, como assim, Michele? Por exemplo, em algumas comunidades rurais, tradicionais, alguns alimentos ultraprocessados podem ser super reportados, porque esses alimentos são sinais, em alguns casos ainda, de distinção social, de prestígio. Então, você ter o refrigerante é uma coisa especial. Sim. Né? Alimentos fritos também. Em contrapartida, nesses mesmos contextos, alimentos mais tradicionais, silvestres, podem ser super reportados. Porque, da mesma forma, podem dar sinais de pobreza, de estigma, sobretudo por gerações mais jovens. Então, eu tenho que entender como as pessoas, em que caixinhas de valores as pessoas colocam esses alimentos, para eu entender que alimentos podem ser sub ou super reportados, para que eu faça perguntas que tentem abordar isso de alguma maneira, né? E, por fim, a sazonalidade, porque eu posso estar em campo esses sistemas mais tradicionais de alimentação, eles tendem a ter uma variação muito grande em relação às estações, né? Acompanham muito mais as estações do que os sistemas alimentares modernos, né? Então, se eu for numa época do ano, eu posso perder a metade da história, né? Porque vai variar muito, assim. Por exemplo, na Caatinga, quando a gente está produzindo alimentos sem irrigação, contando com a chuva, tem tipos de alimentos que a gente só come na época da chuva. E outros que você come nas outras épocas. Então, você tem que contar com essa variação sazonal para você poder fazer um diagnóstico que não te dê uma imagem incorreta e parcial do que está acontecendo ali. Entendi. E no caso de alimentos biodiversos, né, qual que é a importância, o que são eles e a importância deles para a nutrição em geral? Então, seria basicamente a diversidade de recursos comestíveis que existem de todos os grupos, né? De plantas, de algas, de fungos, de animais. Eu vou dar um exemplo com as plantas, né? Os alimentos biodiversos, no caso das plantas, seriam tanto a diversidade de alimentos negligenciados, por exemplo, o caruru, a guariroba, a taioba, as espécies que são mais negligenciadas, que a gente não encontra com facilidade no mercado, né? Como também a variedade intraespécie de alimentos convencionais. Por exemplo, a variedade de feijões, a variedade de batatas, né? Então, registrar essas variedades também são importantes, porque elas têm contribuições diferentes do ponto de vista nutricional. Toda batata não é batata, né? Pode ter uma variação muito grande de vitamina A, de ferro em algumas espécies de feijão, de potássio em algumas espécies de banana. Então, essas variedades são importantes serem reportadas. Só que é difícil, quando a gente está fazendo uma entrevista, a gente conseguir, fazendo uma entrevista,
tentando fazer um recordatório 24 horas, por exemplo, que é uma das nossas formas básicas de analisar, avaliar, coletar dados sobre dietas, né? Então, esses são os elementos mais difíceis de a gente conseguir registrar, porque tem essa variação de como as pessoas falam, às vezes as próprias pessoas não sabem reportar essa variedade, né? Mas eles são muito importantes para a saúde humana, por exemplo, né? Então, por exemplo, mesmo em um cenário onde esses alimentos biodiversos colaborem muito pouco para a energia, eles são muito importantes na contribuição que eles dão de micronutrientes, de compostos bioativos, né? Eles têm uma importância social muito importante, muito relevante, né? Por exemplo, falando agora dos animais silvestres, né? Saiu um estudo recente, no final do ano passado, liderado pela Patrícia Torres, que é uma pesquisadora brasileira. Ela mostrou que se a carne de animal silvestre ficasse indisponível, seja por esgotamento dos animais, dos recursos, ou seja, por alguma restrição legal, haveria um aumento de cerca de 10% da prevalência de anemia entre crianças amazônicas, sobretudo as pobres e rurais, que vivem em contextos rurais. Então, esses alimentos funcionam como uma camada de proteção, um buffer, né, para essas populações. E também tem importância ambiental, porque quando a gente foca na diversidade, né, a gente tem um outro modelo produtivo, né, focado na biodiversidade, com todas as sinergias positivas que a biodiversidade traz para os ecossistemas, polinização, controle de pragas, né? E ainda tem o potencial de mudar a nossa percepção sobre a natureza, né? Porque quando a gente vê mais diversidade no nosso prato, a gente dá nome para a natureza e cria uma relação assim, eu dependo disso, né? E isso pode ser o caminho também para a gente começar a falar sobre o uso sustentável da biodiversidade. Entendi. É interessante que a gente conversou com o Christian Hoffman também sobre o impacto da microbiota também, né? De você ter essa variação, essa variedade de alimentação, ela traz uma maior riqueza de microbiota, mas assim, uma maior variedade de microbiota que ajuda em diversos outros marcadores de saúde também, né? Então, exatamente. Esse aspecto. Exatamente. E aí entram as punks estão nesse meio, né? Que foi, inclusive, uns anos atrás, eu tive esse fascínio pelas punks também. Tinha um livrinho das é Lorenzi? Do Knup, mas não era das punks, não tinha saído ainda, era das plantas daninhas, né? E era a pira de olhar e ver qual que era usado na alimentação ou não e tal. E aí depois veio que as punks são as plantas alimentícias não convencionais, né? Esse o nome. Como é que você vê essa popularização das punks? Você acha que trouxe, vamos dizer assim, uma visão mais interessante para essa via de alimentos biodiversos? Ou virou simplesmente uma coisa culinária muito específica? Como é que você vê isso? Não, eu sou fã do Knup, que foi o cara que popularizou isso, né? Assim, deu um nome sonoro, um nome fácil e popularizou esse debate. Eu acho que trazer isso para o debate público é fundamental e não só na perspectiva, porque antigamente, antes do Knup trazer essa discussão, se popularizar, quando se falava de punk era muito na perspectiva de combate à fome, né? Assim, produzir palma para quem está passando fome no sertão, né? Era assim. Então era bem estigmatizante, né? E hoje eu acho que as punks elas voltam para o debate nesse contexto de premiação de segurança alimentar, né? Não é combater a fome no seu estágio final. Até pode ser também, pode funcionar como essa camada de proteção, como a gente sabe que funciona. Mas, assim, a população toda está sendo chamada para fazer parte desse movimento, né? De ter mais diversidade no sistema, tornar o sistema alimentar mais resiliente, né? E eu acho que é muito interessante e a gente, inclusive, tem alguns trabalhos feitos com esse tema, de tentar entender como se dá esse consumo dentro da população, né? E a gente ficou bem surpresa, inclusive, um estudo que a gente publicou hoje, né?
Porque a gente tem essa ideia, né? Que punk se popularizou, virou modinha, Sim, sim. né? A coisa de classe média, de gente alternativa que vai para a Feira da Água Branca, né? Só que quando a gente pega os dados da população brasileira para analisar, né? A gente fez uma análise dos dados da pesquisa de orçamentos familiares, né? Que dá um retrato mais amplo, assim, do consumo da população brasileira. E a gente viu que quem consome punk no Brasil são mulheres não brancas, né? Em lares com insegurança alimentar. Né? Então, as punks elas continuam servindo como essa camada de proteção também. Né? Existe um debate crescente, existe. E é importante que exista. Né? Uma coisa não invalida a outra. Mas elas continuam servindo, assim... Sabe aquele resultado da pesquisa da Rede Pensan, que mostrou o retrato da insegurança alimentar nas casas brasileiros? 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar. Esse perfil do lar em insegurança alimentar e das pessoas que consomem punk se sobrepõe. Entendi. Entende? Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sim. Tem que encontrar maneiras de fazer essa diversidade aparecer para as pessoas, né? Assim, elas reconhecerem que ela existe, né? E que é importante para nós. Massa, eu vou deixar o link para a publicação, para o artigo aí na descrição do episódio, para quem quiser dar uma olhada. E... Fala, Michelle. Uma outra coisa que a gente descobriu com esse artigo foi porque assim, a gente não analisou só punk. A gente pegou esse grande grupo de alimentos biodiversos, o que tinham disponíveis como relatados na POF, que foi animais silvestres e cogumelos. Então, a gente viu punk, animais silvestres e cogumelos, né? E a gente viu o seguinte, a gente viu que apesar de o Brasil ser um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, o consumo de alimentos biodiversos ainda é muito raro, é muito baixo. A gente viu que 1,3% da população brasileira apenas consome esse tipo de alimento. 1,3%, né? E que esse consumo é muito marcado por características específicas. Então, por exemplo, a gente viu que a população que consome caça, né? É uma população que tem uma renda média de R$600, que vive em insegurança alimentar média ou grave, tá? Como a gente viu que a população que consome cogumelo é uma população que tem uma renda 10 vezes maior de pessoas brancas, com alto nível de escolaridade, vivendo no sul e sudeste. Então, são perfis muito demarcados e diferentes de quem consome o quê, né? Apesar de cogumelo, a gente ter povos tradicionais no Brasil que consomem cogumelo e tem cogumelo como uma fonte importante, né, de sua nutrição. Então, é fundamental que a gente tenha mais pesquisas que permitam a gente reconhecer que alimentos são esses tradicionalmente consumidos e que a gente dê mais visibilidade a eles para o contexto nacional e pense também em formas de fazer com que esses alimentos entrem nas cadeias produtivas para que eles sejam mais acessíveis para a população, né? Tá. E, Michelle, eu queria a sua opinião sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, né? Sob uma perspectiva do que a gente conversou até aqui. O que você acha dele? Tem espaço para muita melhoria? Olha, eu sou fã do guia, tá? Acho que é uma ferramenta revolucionária, sim. Agora, como uma ferramenta de saúde pública, ele comunica para um grupo médio, né? Tá? Então, ele não se comunica bem com alguns povos e contextos específicos. Por exemplo, quando traz algumas reflexões sobre tempo, custo, informação, né? Ele leva em consideração o contexto de pessoas que vivem em centros urbanos, que compram seus alimentos e não produzem ou caçam, né? Que estão massivamente expostos à publicidade de alimentos, né? Que possuem muitas fontes de informação, que comem sentados em cadeira com comida servida à mesa e não em esteira, né? Então, uma das regrinhas lá no guia é sentar à mesa, né, e tal, mas... né? Tá. E as ideias de pratos, né, sempre focam naquele prato convencional, né, e não em outros tipos de utensílio. Então, assim, ele expressa muito a forma de comer e de viver das pessoas que vivem no contexto de sistemas alimentares modernos. É isso que ele expressa, né? E é compreensível, porque é uma ferramenta de saúde pública, mas
enfim, eu acho que teria espaço para alguma adaptação nesse sentido, trazer contextos diferentes, né? É um desafio, né? Considerando a diversidade que o Brasil é, né? Sim. Mas eu acho, assim, que essa é uma armadilha de trabalhar com comida, sabe? Comida é uma coisa tão colada na nossa experiência que muitas vezes a gente desconsidera que outras maneiras radicalmente diferentes são possíveis. Então, pensar aqui na coisa dos exemplos dos pratos, você não tem que colocar só pratos. Tem que ter cuia, tem que ter outras coisas, né? Outras formas, né? Então, pensar aqui na mesa, né? Não é todo mundo que come em mesa, né? Assim, não é por falta de uma mesa, é porque é a prática comer numa esteira, né? Então, Sim. então, quando essa percepção limitada que a gente tem se estende à nossa forma de fazer ciência, isso é ainda mais grave, né? Porque a gente mina a capacidade de fazer diagnósticos mais precisos e dar conselhos mais adaptados, né? Então, eu faria essa crítica ao guia. Tá. Legal. E até outro material seu, que é a aprendizagem baseada em hortas, né? E aqui a gente está passando mais para esse contexto, talvez mais urbano, ou eu não sei, né? Ou uma população mais urbana que pode se beneficiar desse processo de fazer uma horta e participar de uma horta. Faz sentido esse tipo de pedagogia numa era hoje que todo mundo está focado em tecnologia? Como é que você vê isso e como você defenderia essa ideia? Uhum. Olha, a gente lá no nosso departamento de nutrição, a gente tem uma horta, né, que ela foi a gente começou esse projeto porque a gente queria falar sobre biodiversidade brasileira para os nutricionistas em formação. Só que você não consegue ir no mercado e achar a planta que você quer falar sobre, né? Então você precisa botar ela para mostrar para os alunos, né? Então a nossa necessidade foi essa. A gente queria um lugar para os alunos poderem ver, colher, cozinhar, experimentar e entender o que são essas plantas que a gente quer incentivar o consumo, né? E daí a gente começou a integrar com as disciplinas e, assim, a nossa experiência é muito positiva, assim, os alunos se interagem bem. A gente teve uma professora que já fez uma pesquisa lá para ver como participar da horta modifica a percepção da questão ambiental e há uma mudança. E depois dessa experiência, a gente começou a ajudar a implantar hortas em escolas também, né? Só que a gente tenta integrar com a coisa da tecnologia, sabe? Porque acho que tem interesse, mas eu acho que tem a necessidade de a gente também tentar integrar as linguagens e as vivências, né? Então, por exemplo, eu tive um aluno que os meus próprios alunos são fruto dessa geração e eles chegam trazendo as possibilidades, né? Então, por exemplo, há uns 4 anos atrás, um aluno meu chegou: professora, devia ter um aplicativo para a gente identificar as plantas. Ele apontar o celular e ele dizer qual é a planta. Eu disse, mesmo. Vamos fazer. Aí juntamos com o professor Eli Jacob, que trabalha com inteligência artificial. Na época não tinha o Google Lens, né, que é maravilhoso para fazer identificação de plantas, né? E daí esse virou o trabalho de TCC de Jackson, né? E a gente fez a Neide, que é um robô que identifica punks. E a gente ia continuar com o projeto da Neide, treinando ela para outras plantas. Só que aí veio o Google Lens. Aí a gente, não precisa mais agora. Agora já foi, né? Eu vou competir com a Google. Mas aí a gente ensina, né, Google Lens. Olha, eu quero saber como identifica essa planta. Se você pode saber com o seu celular, vamos tirar uma foto. Como é que tem que tirar uma foto? O que é importante saber? E daí a gente vai integrando, né? Trazendo, não excluindo, né, as possibilidades, mas casando, né? E daí, hoje a gente não consegue assessorar todas as escolas que solicitam para a gente hortas. Então, a gente escreveu esse livro que você mencionou como uma forma de dar alguma assessoria na incapacidade da gente de assistir a todas. Né? Mas o objetivo dessas hortas é sem um espaço de aprendizagem. Assim, o objetivo principal não é produzir, assim, para botar na merenda, nada. Não, é assim, ter um espaço para os alunos verem, entenderem relações. Por exemplo, muitas pessoas que trabalham com educação infantil trabalham relações ecológicas com os insetos, etc. Então, tem um espaço onde as crianças podem
observar, experimentar, enfim. E vem sendo bem interessante. Legal. E tem alguma, assim, eu foquei aqui nessa pergunta na área de economia, né? Se existe algum tipo de diálogo entre nutrição e economia enquanto disciplina. Tem essa integração entre essas áreas de alguma forma ou é difícil? Eu mencionei aqui hoje, acho que o exemplo do Gross, né, daquele do CISAL, que é um exemplo de antropologia econômica. Tem os trabalhos também da professora Cecília, aquele exemplo que eu falei de economia política, da sobretaxação dos refrigerantes, das bebidas açucaradas. E tem também uma área crescente, bem interessante, que são os estudos de economia comportamental, né? Que aí já é mais focado na questão do consumo alimentar. Então, como escolha, volume de consumo e avaliação de alimentos podem impactar a decisão final, né? Então, recentemente eu li um estudo sobre a forma como os alimentos são apresentados no cardápio. Então, você faz um experimento, apresenta de uma forma e avalia o consumo e faz algumas modificações daqueles nudges que eles chamam, né? Aquelas alterações pequenas, né, no ambiente, e aí verifica a mudança. Eu vi esse que eu estou mencionando do cardápio, era um restaurante que estava querendo promover mais consumo de algas, né? Então, eles fizeram as alterações no cardápio para induzir as pessoas a escolherem mais algas e conseguiram, né? Eu acho bem interessante, né? E tem alguma área que você acha que carece um diálogo com a sua? Que você falar assim, putz, seria legal se tivesse mais integração com essa disciplina e que... Olha, vai te parecer assim a coisa mais nonsense do mundo, mas eu vou dizer, eu acho que às vezes as humanidades. Não, pra mim não é surpresa, nenhuma. Né, eu vejo, assim, às vezes uma dificuldade de diálogo, sabe? De você apresentar um ponto e não... Eu acho que a base comum de método científico dificulta o diálogo, sabe? Então, eu acho que eu sou assim, as pessoas às vezes perguntam, você é mais nutricionista ou cientista social? Eu sou os dois, inclusive eu tenho mais, de termos de tempo, eu tenho mais formação nas ciências sociais. Sim. E dou aula na pós-graduação de nutrição e de ciências sociais, mas eu vejo um fechamento, assim, um relativismo científico tremendo, né? Mas eu tenho bastante esperança nas novas gerações, assim, dou aula no curso de mestrado e doutorado e acho os alunos bem abertos, assim, a esse debate, né? Existe uma fragilidade de método, né, que é um problema da área no Brasil, assim, mas os alunos são bem abertos e eu gosto de dialogar com os alunos dessa área e acredito que vai vir uma geração aí daqui a uns 20 anos que pode fazer diferente. Tá, legal. E por último, Michele, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre suas linhas de pesquisas atuais e se tem alguma pesquisa do sonho, que você tem um sonho de um dia poder fazer. A gente, no nosso laboratório, a gente trabalha com dois grandes grupos de ideias, assim. A gente tenta explorar o potencial de fontes alimentícias não convencionais para a nutrição humana. Por exemplo, algas, né? Então, tem uma aluna agora, a Lara, que ela está desenvolvendo um trabalho com algas alimentícias. Animais silvestres, no contexto específico de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente tem um apagão de dados de composição nutricional sobre esses alimentos. E eu tenho um projeto com Daniel Triguidio e a Juliana Maia, que é minha colega de departamento, onde a gente está tentando preencher uma parte dessa lacuna. E plantas alimentícias não convencionais, né? Então, seria essa a primeira linha. E a segunda é tentar entender como se dão os padrões de consumo desses alimentos na população. Então, esse trabalho que eu mencionei hoje, que falou de 1% da população apenas consome, né? É um exemplo, né? A gente tenta traçar qual é o perfil socioeconômico, sociocultural e socioeconômico da população que acessa esses alimentos. Mas não é só a população como um todo, mas também grupos sociais específicos. E aí, 2 grupos específicos que a gente trabalha, assim, povos e comunidades tradicionais, sobretudo os ribeirinhos, nessa experiência que eu tenho com o Instituto Mamirauá, e
nas populações urbanas, eu venho trabalhado com a população flexitariana, junto com a minha orientanda Carla de Jaine, que é minha orientanda de doutorado, que ela tenta entender quais são os fatores que explicam a adesão a esse comportamento de redução do consumo de carne. Tá? Um trabalho que é orientado pelo co-orientado pelo Dr. Sávio Gomes, da UFPB, o meu colega. Então, seriam esses dois grandes conjuntos de pesquisas, né? E a pesquisa dos sonhos. Olha, eu vou te dizer assim, eu gosto muito das coisas que eu venho trabalhando, assim, acho que talvez ter mais financiamento é sempre bom para a gente conseguir responder as perguntas que a gente quer usando o método ideal, né? Sim. Então, talvez continuar estudando as mesmas coisas, mas podendo fazer, né, ir para campo, estudar microbiota, né, que é uma coisa que é dos sonhos, como varia, né, a microbiota em relação aos contextos culturais, né, acho que seria uma coisa fenomenal, né, assim. E a gente só faz isso com mais financiamento, né. Mas eu acho que eu tenho uma filosofia de pesquisa, assim, eu tenho 3 coisas que sempre que me convidam para fazer um trabalho eu analiso, é assim, tem que ser uma coisa interessante, tem que ser uma coisa que tenha o potencial de fazer o bem, né, para pessoas e para o planeta. E terceiro, tem que ser com gente legal. Então, se cumprir esses 3 critérios, eu tô indo. Então, se eu conseguir manter isso ao longo da vida, eu acho que vai ser muito bom. E é isso que eu queria, continuar fazendo. Legal, Michele. Bem, muito obrigado pela conversa e pela Prazer. passar todas as informações para a gente sobre a sua área, a etnonutrição. É uma área fascinante. Eu tentei pegar um tempo no meu dia dessa semana para dar uma lida o máximo que eu pude. É fascinante, extremamente complexo, mas interdisciplinar, que é uma coisa que eu sempre... Sim. que o objetivo do podcast acaba sendo esse, né? E é isso, muito obrigado e espero ter você de novo aqui com a gente para bater um outro papo. Foi um prazer, Caio. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Falou! Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.